Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje, quero falar de uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. A falta de confiança da população brasileira nas instituições, nos nossos representantes políticos e até mesmo no nosso judiciário, que foi uma coisa sagrada durante os nossos olhos, perante os nossos olhos, por décadas a fios. Meu Deus, quando você falava de um juiz, né, você se compunha, porque você tinha o máximo respeito pelo judiciário e pela autoridade que faz o judiciário acontecer. Dos políticos, há muito tempo, a gente vem de tropeço em tropeço. E cada vez mais as coisas se complicam e faz com que a população brasileira cada vez se sinta mais longe destes representantes políticos. Muito longe. O que é que está acontecendo com este Brasil nosso? O que é que está acontecendo conosco? Por que perdemos tanto a confiança nas instituições e nas nossas autoridades? Veja que os números são comprometedores. Eu vou chamar um vídeo antes de apresentar os meus convidados, que mostra exatamente que a confiança dos brasileiros nas instituições vem caindo e caindo cada vez mais. Coloca aí, por favor. A Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo mediu a percepção da população em relação ao cumprimento das leis. 25% dos entrevistados disseram que confiam no Poder Judiciário. Apesar de baixa, essa é uma das maiores médias da pesquisa. A maioria das instituições brasileiras ficou abaixo de 50%. Em último lugar estão os partidos políticos. Eles inspiram apenas 5% de confiança. 15% confiam no Congresso Nacional e 19% no governo federal. A polícia tem a confiança de 33%. Acima da média, só a Igreja Católica com 57% e as Forças Armadas com 68%. Para o professor de Direito Constitucional Oscar Vilhena, as instituições brasileiras vivem um momento de crise. Se a lei vai ser desaplicada, eu não vou me conduzir em conformidade com ela. Porque se eu me conduzir em conformidade com ela, eu vou ser o trouxa no final do processo. Então, há um certo incentivo perverso para que eu tente realizar os meus objetivos à margem da lei. Meu Deus. Vamos apresentar os nossos convidados, agora sim. Estou contando mais uma vez com o sociólogo e cientista político Rócio Barreto. Seja bem-vindo, Rócio. Você acompanhou o vídeo ali, mano, velho? Acompanhei. O negócio está desse jeito mesmo, é? Tá, Celso. Há uma situação, uma descrença. Boa tarde, Celso. Boa tarde, convidados. A você de casa. É sempre bom participar desses debates. Pois bem, Celso, a gente vê aí uma descrença total da população, seja nos órgãos institucionais, seja nas pessoas e em qualquer outra coisa que possa permitir que as pessoas tenham um compromisso maior. E aí a gente vai vendo que as pessoas não acreditam mais e cada vez mais elas permitem que isso aconteça na vida delas, sem ao menos saber o que está acontecendo e poder dar uma opinião mais concreta. A descrença é total, isso não só no Brasil, mas no mundo também, essa descrença. A internet tem um papel fundamental nisso daí, porque ela leva a conhecimento das pessoas o que acontece de forma instantânea no mundo inteiro. Hoje está na palma da mão, né, mano? Na palma da mão. Você fica ligeiro. sabendo, né? Uhum. É uma coisa impressionante. Também nos dando a alegria da sua participação, o advogado Dr. Mariani, Trevor Mariani. Trevor Mariani, né? Isso. Um nome bastante diferente, né, doutor? Por certo. Seja bem-vindo ao nosso programa, né? Muito obrigado. Como é que você visualiza esses últimos acontecimentos, a descrença do brasileiro, a tentativa do brasileiro de mudar? Quando chega o período eleitoral, por exemplo, qual é a coisa que a gente mais fala? Está na hora de mudança. Isso. Hoje em dia, muito, se vê que temos pessoas indignadas com tantas promessas e pouco se cumpre. E
Até quando se pensa que vai mudar, não muda nada, né, doutor? Pois é, tudo mudado, nada mudou, né? Como diria Gonzagão, nosso rei do Baião. E, assim, o que temos que fazer é nos mobilizar, né? Tentar buscar, através dos métodos que temos, a voz popular, tentar mudar o que estamos passando, né, ao longo desses Agora, isso anos. vai mexendo com cada um de nós, né? Eu fiz um programa dia desses, estava o Paulo Goiás comigo. Paulo Goiás, você conhece, Advogado. um dos advogados mais antigos aqui de Brasília, né? E o Paulo dizia, né, nós falamos da questão do ex-PGR, ex-procurador-geral da República, né? O Janot. O Janot, confessando que teria ido armado ao Supremo, né? E que pensou, inclusive, em matar o Gilmar Mendes. Né? E o Paulo citava aqui, falou assim, mas quem é que... Hoje nós temos aí milhões de brasileiros que querem esganar o próprio presidente da República, que querem, talvez, né, fazer Justiça com as próprias acontecer mãos, e tudo mais, nos nossos parlamentares, o presidente da Câmara e do Senado. Que maluquice! Ninguém Meu se Deus entende, do ninguém fala a céu. mesma língua. E quem sofre é o povo, né? E a gente lei, vê- como é que fica com isso tudo, hein, Pois doutor? é. Então, nós vemos que no Brasil existe leis demais e a própria Constituição fala, né, que a gente não pode alegar o desconhecimento da lei, mas vemos que em países subdesenvolvidos é que temos muitas leis para quê? Para regular tudo, porque isso é justamente a desconfiança que existe, que se fôssemos, né, pessoas desenvolvidas não precisaríamos regular tudo. A confiança faria valer, né, a nossa Bastaria uma sociedade. pequena constituição, por exemplo, como temos a dos Nos Estados Estados Unidos, Unidos. né? Que praticamente não se acrescenta nada Pois ali. é. Né? A cultura, os usos e os costumes faz a gente, né, viver em sociedade. Impressionante, né? Deixa eu acrescentar mais um convidado que está no programa hoje. Ele é publicitário, é hoteleiro, é corretor de imóveis, estudante de direito, também ocupa o tempo dele todinho, né? Com todas essas carreiras aqui, né? O Gilberto Júnior. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado. Então, eu, particularmente, fui criado numa família cristã católica, certo? Certo. E depois de adulto, eu passei a frequentar a igreja evangélica. De Sim. qualquer forma, existem os 10 mandamentos. A nossa vale Constituição para um e poderia para outro. ser substituída por apenas aqueles 10 mandamentos. E se todos seguissem eles, estava tudo certo. Não roubarás, não matarás, não mentirás, não Verdade. cobiçarás a mulher alheia. Bastaria obedecer os 10 mandamentos, que são milenares. É verdade. Né? E bastaria talvez só os 2 primeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Exato. Se a gente amasse o próximo, a gente não aprontaria com o próximo, não é, Rócio? É Você, verdade. como sociólogo, sabe bem disso. Verdade, Celso. O que a gente encontra bastante aí é, voltando à lei de Salomão, já que a gente está falando aqui em mandamentos, a lei de Salomão, olho por olho, dente por dente. Mas, Celso, o que a gente vê também é uma insatisfação das pessoas com as instituições. Você falou aí, quando chega na eleição, todo mundo fala de mudança. De mudança, é verdade. Mas nós, brasileiros, temos uma espécie de amnésia eleitoral. O camarada roubou, foi preso, foi condenado, por improbidade, por corrupção. Passou o tempo dele, ele pagou aquilo ali, a gente vai lá e vota nele. A gente tem aqui candidatos a governador que não pôde ser candidato agora, ano passado, em 2018. Faz uma pesquisa hoje, ele está em primeiro lugar. Um camarada que ficou fora por improbidade administrativa, por corrupção e até por estar preso. Então, a gente vê isso. E, no entanto, a gente quer cobrar das instituições aquilo que a gente não pôde dar. Porque quando a gente tem a oportunidade de fazer a mudança, a gente vota num candidato que dá uma dentadura, dá um par de botas, consegue um emprego. Isso é um método, já é uma forma de corrupção, já é uma forma de corromper alguma coisa para conquistar uma outra em cima daquilo que ela promete para você. A Então nova é geração, difícil. como diz, né, o nosso jovem ali, né,
que nós somos um bocadinho mais velho, vocês nem tanto, eu mais velho, né? Mas a nova geração anda realmente perturbada com tudo isso que está acontecendo. Né? Eu não citei aqui na abertura do programa, mas o Júnior, Gilberto Júnior, pode chamar de Júnior, né? Pode, sim. O Júnior, agora recentemente, estava num avião onde sentou um político ao lado dele e ele não foi de imediato, foi? Não, foi na chegada Você ficou pensando já. Que se você falaria ou não falaria? Eu pensei bastante se falaria alguma coisa, sim ou não, e também o que falaria. Mas na hora que eu comecei a falar, saiu naturalmente tudo que estava engasgado, né? Estava entalado. Eu acho que nada acontece por acaso e que aquilo lá foi muita coincidência para ter sido apenas uma coincidência. É verdade, né? Pega este vídeo número 1 aí, que é um trechinho só, para lembrar que ele estava, vai aparecer bem a figura dele com o deputado ao lado dele aí. Finalzinho do papo, coloca aí. Mas meta processo, rapaz, que eu quero ver você na cadeia junto com o Lula, entendeu? Para vocês, ou então vai para Cuba, né? Vocês não querem escravizar o povo, não quer que seja socialista? Vai lá para Venezuela então, rapaz. Que aqui no Brasil vocês não vão ter vez mais não. Ninguém vai eleger vocês mais não. Entendeu? Rapaz, você pegou para valer em cima do deputado, hein? Na verdade, é como eu falei, estava entalado, eu venho acompanhando a situação política já há bastante tempo e a gente tem que ver o seguinte, que eles são os primeiros a falar de fake news, só que eles só produzem fake news. É tudo fake news, a começar das pesquisas. O senhor estava falando agora há pouco das pesquisas que comprovam que o ex-governador poderia estar em primeiro lugar. Mas essas pesquisas, elas têm credibilidade, têm confiabilidade? Porque as do Ibope, do Datafolha, pelo que eu vejo, nossa, se dependesse delas, o Haddad seria o presidente, né? Mas a gente vê que tem muito dado manipulado, muita coisa distorcida na mídia, só se fala do que se convém falar, não se fala do que é necessário falar. A verdade não é prioridade, mas sim aquilo que parecer com a verdade, que puder se passar como verdade, isso aí é repetidamente falado a ponto de tentarem fazer parecer verdade. Doutor, quem fala a verdade não merece castigo? A lei dá essa prioridade ou a lei ela abre o leque e pode, por exemplo, pegar no pé do Júnior, por exemplo? Tudo depende, né? No direito é assim, sempre tem uma ressalva. Não trabalhamos com a ciência exata, né? A gente tem que sempre olhar por diversos ângulos e sempre sopesar, né? Tudo o que falamos, dizemos, mas sempre procurando olhar para o futuro de uma maneira justa e correta. Isso que Estou lhe fazendo essa pergunta porque ele não é o primeiro e nem será o último a estar na presença ou ao lado de uma autoridade e, como diz o outro, a coisa ficar entalado, como diz lá na minha terra, né? Que aí chega num ponto que você não aguenta, Rócio. É verdade. E bota a boca no trombone. Agora, a ciência política tem alguma explicação? O sociólogo tem uma explicação para isso? Em relação ao vídeo aqui do Júnior, eu posso falar assim de uma forma sociológica que hoje a sociedade ela quer cobrar um pouco mais e muitas vezes ela se legitima por certos discursos. Quando o presidente da República vai lá e fala, eu prefiro ter um filho ladrão do que um filho gay, ele começa a criar uma certa homofobia, uma certa ojeriza das pessoas por gays, achando que os gays devem ser hostilizados, devem ser humilhados e coisas nesse sentido. Há uma legitimação. Quando começa a comparar a esposa do presidente Bolsonaro com a esposa do presidente Macron, tendo em vista suas características físicas, há uma legitimidade, um tanto quanto machista em relação a esse discurso. Então, esse discurso começa a ser legitimado
por autoridades. Muitas pessoas seguem os discursos das autoridades como se fosse regra, como se fosse lei. Então, o que acontece nesse sentido é a legitimação desses discursos de forma institucional, vamos dizer assim, de forma institucional, para que as pessoas repliquem pensamentos dessa natureza. Eu posso falar aqui em relação a corruptos. O Júnior ali falou em relação ao deputado José Guimarães. Sim. Os filhos do presidente muitas vezes chegam e falam: acabou a sua vez, petezada. Ele coloca no mesmo balaio todos os políticos do PT. Será que todos estão envolvidos com corrupção? Será que todos roubaram e são corruptos? A gente não pode botar no mesmo balaio as mesmas pessoas e fazer uma generalização. A gente não pode fazer isso. Então, há um discurso legitimado por autoridades. E isso incrementa nas pessoas essa forma de tentar mostrar o seu descaso, a sua desilusão, a sua falta de aceitação por políticos. Quando eu falo que o que fez com que o presidente Bolsonaro fosse eleito fosse o fato das pessoas não acreditarem mais nas agendas do PT, do PSDB e não se sentirem representados por essas agendas, e viu na figura do presidente Bolsonaro alguém que os representasse. Então, o discurso do presidente cria legitimidade para algumas pessoas e acontece, de fato, o que está acontecendo por aí. Mas será que a gente só tem coisa ruim, Júnior? Ou você consegue visualizar, por exemplo, alguma coisa de prosperidade nos atuais governos, no nosso federal, nos nossos estaduais, no nosso distrital aqui? Com relação ao governo federal, vínhamos de governos esquerdistas desde a época do FHC e Itamar Franco, Lula, Dilma, e eles com uma política que realmente comprometeu as finanças brasileiras, doando o dinheiro brasileiro do BNDES para o exterior. Isso foi questionado ao deputado José Guimarães, o qual não foi respondido, assim como eu questionei também o fundão eleitoral e também não obtive resposta. E não obtive resposta sobre o dinheiro na cueca, que foi questionado, que foi a questão do assessor dele, que foi pego em 2005 com dólares na cueca. Mas, apesar de não ter respondido a respeito disso, nem das mordomias, o que acontece é que eu tenho recebido apoio. Eu posso mostrar aqui no meu celular, aqui ao vivo. Não para de chegar mensagens do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de norte a sul. Então, eu sinto que o que eu fiz, embora de começo possa ter parecido muito mal feito, o apoio que eu tive, o sentimento de uma nação é de esperança, é um sentimento de que não acreditava mais e que viu uma luz no fim do túnel com o meu enfrentamento, com a minha interpelação junto ao deputado José Guimarães. Então, essa credibilidade no governo, ela também parte de uma atitude isolada, ela deu esperança ao povo brasileiro. Você, em algum momento, chegou a se arrepender da maneira que você se dirigiu ao Guimarães? Com certeza, eu não queria ter ofendido. Na verdade, eu estava questionando a respeito desses assuntos que falei há pouco. Mas, a partir do momento que eu dei direito de resposta e que ele não se manifestou e ainda me ameaçou processar, realmente ali foi quando eu achei um absurdo uma pessoa pública, um funcionário público eleito por nós, está sendo questionado sobre sua atuação e, em vez de responder sobre esse questionamento, me ameaçar de processo. Eu estou no meu direito de questioná-lo como cidadão. Você já fez isso com outra autoridade ou não? Já questionei outras autoridades, não com tanta repercussão internacional, porque eu já recebi mensagens da Grécia, da Austrália, de Portugal, dos Estados Unidos, de vários países do mundo, de brasileiros espalhados pelo mundo, me parabenizando. A cada 10 mil, 20 mil mensagens de apoio, eu recebo uma me reprovando minha atuação. Então, eu acho que se a lei for contra isso, então essa lei ela não está de acordo com o que pensa a sociedade brasileira atualmente, porque a sociedade brasileira tem me apoiado.
E eu já passei por outros questionamentos, não com tanta repercussão ou veemência. Doutor Trevor, as pessoas têm vontade de se manifestar, como diz o Paulo Goiás, como eu citei aqui ainda há pouco, né? Dá vontade de esganar algumas autoridades, realmente, principalmente aquelas que prometem e não cumprem. E a legislação brasileira deixa a coisa acontecer e não tem como puni-las. Agora, acaba sobrando para quem bota a boca no trombone, que, como diz o outro, estava entupido até aqui e acabou sendo verdadeiro, porém incisivo, talvez até um pouco demais. E agora, como é que fica a lei diante disso? E isso que incomoda muito a sociedade brasileira num todo, porque os nossos parlamentares se protegem do foro privilegiado, da imunidade parlamentar, e com isso eles, né, visam a impunidade, haja vista a morosidade da justiça na solução das demandas que lhe competem. Então, eu acredito que se a população não se mobilizar, não colocar a boca no trombone, tudo vai ficar como está. Então, o que tem que ser feito é ser revista essa legislação, porque acredito que em nenhum país do mundo existe foro privilegiado, só no Brasil. Mas posso estar enganado, mas, assim, é algo que no momento que a gente vive se mostra inconcebível. Ô, Rócio, eu não sei se você tem conhecimento de alguma outra nação que tem o foro privilegiado, mas, acima de tudo, o que nós estamos vendo aí é uma tentativa hoje no Brasil, principalmente por parte das autoridades, e elas são um número reduzido e acabam governando 200 milhões de habitantes, até mais. Uhum. Os números do IBGE apontam muito mais do que 200. 220, mais ou menos. Mais ou menos 220 milhões de habitantes. Agora, eles tentam fazer com que a Lava Jato não continue no seu caminho. Uhum. Eles tentam fazer o possível e o impossível para que não haja denúncias destes políticos que usaram de dinheiro indevidamente ou surrupiaram dinheiro mesmo. Uhum. E o que não falta é notícia a este respeito. Celso, o doutor falou uma questão muito importante quando ele falou que há legislação demais. Então, nas brechas das leis, as pessoas se locupletam para que possam conseguir o que estava ali engasgado. A gente viu agora há pouco a tentativa de anular algumas sentenças da Lava Jato por conta de que uma pessoa não poderia falar depois da outra que fez a delação. E em relação ao que você perguntou sobre foro privilegiado, muitos países têm foro privilegiado, mas ele se limita ao 0102 do Executivo, 0102 do Judiciário. Seria um presidente e um vice-presidente? Presidente, vice-presidente. Presidente da Câmara e do Senado? Presidente da Câmara, do Senado, presidente do Supremo, mais ou menos nesse sentido. Aqui no Brasil, a gente tem uma extensão do foro privilegiado para muita gente. Com isso, eles aproveitam em relação disso daí e se aproxima da bandidagem. Veja você bem o seguinte, a época do mensalão, com o foro privilegiado, muitos deputados saíam do cargo, renunciavam ao cargo para não ser julgado na instância superior, por conta do ministro. O ministro estava lá, o ministro do Supremo, e estava julgando todo mundo no mensalão, ligeiro andando. Aí muitos deputados saíam do cargo, renunciaram para não ser pego. Para pegar a primeira instância lá embaixo. Exatamente, para pegar a primeira instância. Já agora, com relação à Lava Jato, os deputados queriam um foro privilegiado para sair da justiça comum com medo da vara em Curitiba. Isso acontece, Celso, há um certo manejo, as pessoas fazem um arranjo para fugir da justiça. Então, a nossa legislação é muito extensa,
há brechas que podem sair. A gente vai ver agora muitas sentenças da Lava Jato sendo anuladas. A gente vai ver isso agora, daqui para frente, muitas sentenças sendo anuladas e muita coisa sendo escondida. É ladrão, pessoas que roubaram mesmo. O Supremo decidiu, né, que a pessoa acusada deve falar por último. Deve falar por último. Mas aí agora também ele mesmo percebeu que o povo não gostou muito dessa história. Aí eles vão criar uma espécie de modulação. Marcaram para uma semana, marcaram para outra, não julgaram de quem seria, né, beneficiado com essa lei. O ex-presidente Márcio estão empurrando mais uma vez. Então, ficou para a semana que vem ou talvez ainda para este ano. A gente tem que perceber que as pessoas têm que se manifestar mais de forma organizada e de forma que tenham razão, para que não seja interpelada. O Júnior, por exemplo, fez a sua exposição ali da forma que ele se sentia, ameaçado, como você falou aí, já estava pela garganta aqui, já pulando a raiva dos políticos, a raiva que o poder eleitoral vem fazendo com a gente, com a criação desse fundo aí de 3 bilhões para as eleições do ano que vem. Ninguém suporta mais isso. As pessoas querem um país bom de se viver, um país sem corrupção, que tenha saúde, que tenha moradia e condições dignas de vida para todo mundo, principalmente na educação, sem nenhum corte e que haja bastante investimento na educação. Esse é o sonho de todo brasileiro. Exatamente, né? Assim as pessoas querem. O sonhozinho que está longe, né? Está mais para pesadelo hoje do que um verdadeiro sonho, doutor. Meu Deus, você ouviu bem o Rócio falando, né? Isso vai levar a gente aonde, juridicamente falando, hein? Cara, é difícil dizer assim, né? De bate pronto, mas a gente tem esperança, né? A gente sonha. E o que a gente tem que fazer é votar com consciência, não se subsumir a esses discursos de promessas que não se cumprem. A gente tem que acompanhar os nossos parlamentares e cobrar. E se cada um, né, quiser ser a diferença que quer no mundo, certamente a gente vai alcançá-lo. Basta, né, cada um fazer o seu. Eu fico me colocando, às vezes, na cabeça, tentando me colocar na cabeça dos meus filhos, que tem mais ou menos a idade dele aí, talvez um pouquinho mais velho, né? Que eu já tenho uma neta de 20 anos de idade, então não é fácil, né? E fico pensando que será, inclusive, o futuro da minha neta de 20, tem um neto de 10 anos. O que será daqui 10, 15 anos, quando ele estiver na sua idade aí, eu não sei qual é a sua idade, né? Não precisa falar também não, né? Se tiver temor de falar a idade. Agora, qual é o pensamento da juventude? Você deve ter a sua galera, a sua turma, com quem você bate papo, com quem você frequenta a mesma faculdade e tudo mais. Qual é o pensamento da juventude no momento, hein? Olha, eu vou falar enquanto estudante da Universidade de Brasília, e eu fico realmente abismado com o que vejo ali na universidade. Tá? Em primeiro lugar, queimando um símbolo nacional, como a bandeira nacional, queimando bandeira, um absurdo. Segundo, vejo uma má utilização dos recursos públicos, vejo bebedouros encostados por semestres a fio sem serem utilizados, dinheiro mal gasto, vejo material, isso só no Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, vejo o equipamento foi comprado para reformar a quadra de atletismo, ele ficou ao tempo até estragar, entendeu? Em vez de ser instalado. Então a gente vê isso e vê as pessoas lá dentro sem identidade, porque a pessoa vai levando, achando que é tudo normal. Enfim, enquanto estudante da UNB, eu vejo que os estudantes ali estão precisando de uma liderança, mas estão precisando mesmo da verdade. É disso que eles precisam. E por que essa verdade não chega? Essa verdade não chega porque não interessa chegar. O que interessa, olha só, vou citar alguns exemplos. Vamos lá. Chegou em Brasília o deputado José Guimarães, foi à Câmara dos Deputados. Aí, adivinha o lado de quem que ficou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia? Do lado do cidadão ou do lado do deputado? Ficou do lado do deputado, né?
Claro, mas ele está lá a servir a quem? Para servir a quem? Quem é que paga o salário dele? O outro deputado lá, Arthur Duval, mamãe falei, ficou em cima do muro. Ele está lá, vai receber o pessoal do PT e do PCdoB no próximo congresso do MBL. Mas, ao invés de se colocar a favor do cidadão que o elegeu, ou contra o PT que ele ajudou a tirar do poder, ele ficou lá em cima do muro. Então, é tudo em termos de conveniência, na política e na mídia, na grande mídia nacional, que a maioria está dominada pelos esquerdistas. Você acabou de ouvir ainda há pouco o nosso amigo advogado falando, né? A necessidade de união para que a gente se manifeste. Por que não se acontece essas uniões? Eles chamam, por exemplo, alguns tipos de movimento, até que uns últimos aí andou tendo até um pouquinho mais de gente, mas não é a influência. Quem viu, por exemplo, quando aumentaram os preços da passagem em São Paulo, faz o quê? Uns 2 anos já, isso não 3, né? Eu não me lembro direito qual foi o ano, né? Aquilo deixou as autoridades apavoradas. Foi em 2013, foi né? A questão dos Aquilo deixou as autoridades, você viu que mudaram o verbo e tal, mas logo em seguida eles perceberam que um tipo de movimento como aquele, expressivo como aquele, não ia acontecer mais. Por que ele não acontece? Porque eles se encarregam justamente de oprimir o cidadão que se manifesta contra os interesses dele, como? Divulgando notícias, como foi meu caso de que fui preso, de que chorei, o que são inverdades, fake news, tá? Mas eles divulgam isso para quê? Para desestimular as pessoas a correrem atrás de seus direitos, a se manifestarem, a irem para as ruas. Quando houve essa última manifestação no STF, na qual jogaram gás de pimenta na cara dos manifestantes e o outro lado aplaudiu, e foi uma... Ninguém quer ir na rua apanhar de cacetete da polícia e tomar gás de pimenta. Só que isso aí devia estar sendo feito contra quem está trabalhando contra a nação e não contra o cidadão que está lá manifestando seus direitos, que foi o meu caso e é o caso de todo mundo que vai às ruas. Diga, sociólogo. Celso, eu tenho que discordar com o Júnior ali com relação à questão da UNB. Sim. Eu estudei na UNB. Você foi professor, estudou e foi professor lá. Exatamente. Na UNB é a melhor universidade, no meu ponto de vista, do Brasil. E as pessoas que ali se manifestam, que não têm identidade, como o Júnior falou, se é isso ou aquilo, as pessoas são o que elas querem ser. O que elas quiserem ser, elas são, elas devem ser. Se quer ser isso, aquilo, elas devem ser. Plena liberdade. Plena liberdade. Agora, com relação à economia, isso é uma burocracia que existe há muito tempo em todos os órgãos públicos. A questão, o bebedouro estraga, não arruma, encosta ali, arruma outro. A questão do material. Isso aí não é específico. Isso vem desde antes de 1500, antes de chegarem no Brasil. Exatamente, de muito tempo triste, mas é atrás. As manifestações, as pessoas devem se organizar. O doutor aqui, que pode tirar nossas dúvidas, existe um ordenamento jurídico e a polícia protegendo a invasão do STF naquilo ali com gás de pimenta, a polícia está pronta para agir dessa forma. As pessoas devem se manifestar de formas organizadas e pleitear o que queria. Com relação ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estar ao lado do deputado, é devido à forma que ele conversou com o deputado, a forma com que ele se apresentou para o deputado, fazendo cobranças ali que não era o momento para ser feito. Muitas pessoas querem isso porque as pessoas querem ser cobradas. A minha linha de pesquisa é democracia participativa. As pessoas elegerem seus representantes e acompanharem o seu mandato durante todo o tempo. O deputado Regufe tem um projeto de recall, que seria a gente tirar os políticos os quais elegemos, caso eles não cumpram a agenda e as propostas que eles fizeram durante a sua campanha. Existe isso daí para que a gente possa se defender, mas ainda não foi legitimado. O Congresso está ali porque são eleitos por pessoas. As pessoas o elegem aquele Congresso ali. Como eu falei, existe uma memória
uma amnésia eleitoral que as pessoas votam em até determinados reelege o candidatos. cidadão, né? Reelege, de Verdade. certa forma, sim, porque ganhou um emprego, porque ganhou uma dentadura, ganhou alguma coisa. Eles elegem e reelegem deputados que estão ali, que a gente sabe que são corruptos. A gente vê aí, a gente viu diversos deputados, o caso do ministro da Casa Civil. Ele falou que exerceu o Caixa 2, recebeu 100 mil. Aí o Moro foi e falou, não, mas ele pediu desculpas, não tem mais problemas. Como não tem, gente? É crime para um lado, tem que ser crime para o outro. Tem que ser julgado, analisado, e as pessoas têm que cobrar ali. Não pode aceitar mais nada nessa natureza. Um pedido de desculpa, pergunta ao advogado, né, Dr. Trevor, simplesmente não apaga o que aconteceu antes, né? De forma alguma. Por exemplo, o Júnior pediu desculpa. Isso você pediu, não pediu? Ou também é fake news? Na verdade, houve um acordo para que não fosse levado adiante qualquer tipo de acusação ou processo jurídico mediante o pedido de desculpa e que eu apagasse os vídeos, que foi o que eu fiz. Eu pedi desculpa e apaguei os vídeos. Entretanto, os vídeos já haviam sido lançados na rede. Quando eu apaguei, já haviam sido reproduzidos, encaminhados e viralizados. Um pedido de desculpa, aí como se foi feito um acordo, aí prevalece. A lei permite isso. Sim. Você tem... Porque foi combinado com as partes, né? Sim. Ali você está reunido, se trata, né, de crimes contra a honra, ação penal pública, privada, então as partes podem se entender, de comum acordo promoverem, né, essa conciliação e não estender os efeitos do caso. É porque tem casos que pegam para valer mesmo, né? Eu não me lembro direito qual foi o ano, mas parece que faz uns 2 anos. Eu citei, por exemplo, achando que 2013 era 2, 3 anos atrás, o tempo passa tão rápido, né? O Júnior lembrou das manifestações de São Paulo. Foi o momento que o gigante acordou, né? Lembra? Gostaria mas o prefeito do Maranhão, ele teve a empresa dele e a casa dele, né, destruída pela população. Porque chega num ponto que o povo não aguenta mais, é triste. Eu não estou dizendo para todo mundo fazer isso, mas isso aconteceu, é fato. Mostra aí. A multidão enfurecida não poupou nada. Enquanto alguns quebravam as janelas com porretes, outros arrebentavam o forro com pedras. Este homem usou uma cadeira para destruir a cozinha. Televisão e computadores foram jogados no chão. O sofá foi incendiado no meio da rua. Na confusão, 2 rapazes decidiram brincar com o quadriciclo do prefeito. Outros 3 veículos foram destruídos. Sem se preocupar com a câmera, este grupo virou a caminhonete novinha em folha. Um policial tentou impedir que os manifestantes entrassem na empresa do filho do prefeito, mas não conseguiu. Vários televisores de plasma foram roubados ou destruídos. A multidão só se acalmou depois que 15 policiais militares chegaram à cidade durante a noite. Agora à tarde, outros 20 PMs devem ser mandados para Tutóia porque os moradores ameaçam quebrar as casas de secretários e assessores do prefeito Zilmar Araújo. Nos últimos meses, vários municípios do Maranhão enfrentaram situações parecidas. Em Benedito Leite, no dia 5 de outubro, a população queimou o cartório eleitoral e várias urnas eletrônicas para protestar contra o cancelamento de mais de 700 títulos. Segundo a Justiça, até mortos votavam na cidade. O juiz eleitoral só conseguiu escapar porque foi resgatado pelo Exército. Em Penalva, 2 dias depois da eleição, uma multidão cercou o fórum. A juíza e a promotora eleitoral fugiram da cidade num helicóptero da Polícia Militar. Brincadeira, né? Foram muitas cidades do Maranhão onde o povo realmente reagiu, doutor. O negócio não é fácil não, hein? Terrível, Celso. A descrença no poder público, essa sensação de desamparo que traz esse sentimento da população querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Só que a gente vive num Estado democrático de direito, onde as leis devem ser respeitadas e obedecidas. Contudo, esse sentimento aí nos faz agir dessa forma. Para encerrar sua participação, meu caro advogado, devemos continuar com esse grito ou tem um momento de que a gente tem que calar? Sempre. A gente nunca pode abdicar do nosso direito de se manifestar, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de
nós temos a nossa grande arma, que é a nossa voz, e nunca devemos, nunca abandoná-la. Júnior, para a gente encerrar aquele minutinho, vai voltar a fazer de novo ou já foi o suficiente? Eu, enquanto cidadão brasileiro vou continuar cobrando, sim, as autoridades, deputados, STF, estão todos. Estou doido para encontrá-los e conversar com vocês pessoalmente. Rodrigo Maia, forte abraço. Obrigado por ter vindo, viu, Júnior? Doutor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Rossi, teu minutinho final. Bem, eu queria agradecer a participação dos amigos, agradecer a você e principalmente a você de casa que esteve até aqui agora nos ouvindo, esse debate necessário, e concordo aqui com o doutor que é necessário se manifestar sempre, Celso. É necessário se manifestar sempre, respeitando o Estado democrático de direito e ampla defesa, e fazer um debate e uma manifestação de acordo com a legislação e bem fundamentada para que não ocorra nada diferente. Abraço em cada um. Tá bem. Meu amigo Rossi Barreto tem se manifestado na TV Brasília às 10 horas da manhã de todo sábado. Ele tem um programa de meia hora de duração, de 10 às 10h30 da manhã, por Brasília. E lá você pode se manifestar também. Pode ou não pode? Sempre. Pode e deve. Tá bem? Eu acho que é mais um espaço, inclusive, que nós temos hoje na nossa televisão de Brasília, né? E a TV Brasília é pioneiríssima da nossa cidade. Chegou exatamente juntamente com a capital e sempre fez isso. Nós existimos, jornalisticamente falando, porque começamos lá, né? E ficamos lá mais de 20 anos, quase 30, fazendo acontecer através de um programa que era a boca no trombone do começo ao fim, né? Por Brasília. O nosso era Brasília Urgente. Obrigado por ter vindo, do cara advogado. Júnior, bom te conhecer, querido. Obrigado por ter vindo, pela coragem de botar a cara a tapa, certo? Né? Posso até, por exemplo, achar que você pegou pesado, mas você fez uma manifestação que eu acho que todo brasileiro gostaria de fazer com muitas das nossas autoridades. Obrigado, obrigado. Rossi, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui. Sucesso no programa da TV Brasília, viu? Manifeste-se. Sabe, o povo brasileiro tem que se manifestar principalmente com aqueles que nós elegemos. Você tem acompanhado a vida parlamentar do seu deputado estadual, nós aqui do nosso distrital, do seu deputado federal, do seu senador da República? Você tem acompanhado o que tem feito o seu governador, o seu vice-governador, as autoridades em geral? Sabe, hoje está com a coisa mais fácil do mundo para você chegar a eles. Na palma da mão você tem a verdadeira comunicação. Faça isso. Eles precisam experimentar que nós não estamos contentes com eles. E se há alguns que fazem a diferença, e eu creio que há, eles devem saber também que nós estamos satisfeitos com eles. Grande abraço.